Jeremias 9, versículos 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Queridos irmãos, quando lemos a palavra de Deus, nós aprendemos que a soberba precede a queda. Todas as vezes que alguém cai, esse cair, ele é uma consequência inevitável de um fato que o próprio Deus denuncia: a soberba. A soberba precede a queda. Todas as pessoas que se exaltam, elas acabam por cair, porque elas confiam demais em si mesmas, em seus recursos e posses e capacidades, e ela passa a independer de Deus, e é por isso que cai. A Bíblia também nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Portanto, todo soberbo cairá, e todo soberbo será por Deus resistido. E eu nunca ouvi falar de alguém que tenha conseguido resistir a Deus e o tenha vencido. Deus resiste aos soberbos. A palavra de Deus também diz que todo aquele que, por conta da sua soberba, da sua vaidade, do seu orgulho, se enaltecer, se autopromover, se autoproclamar e exaltar, será por Deus humilhado. Então são verdades, são advertências que deveriam nos levar a ter todo cuidado com o nosso coração, porque a Bíblia diz que o coração humano é pecaminoso. E quando a Bíblia diz que o coração humano é pecaminoso, ela está dizendo que ele é soberbo, que ele é prosa, que ele se ufana, que ele se gaba e que ele se envaidece do que é e do que faz. Esse é o meu coração. Se eu me preparo para pregar, e se eu tento pregar com qualidade, se você se prepara para cantar e canta com qualidade, você é tentado à soberba, à vaidade, a se autoexaltar. Se Deus lhe deu beleza, você pode envaidecer-se, ensoberbecer-se da sua beleza e usá-la como uma arma que poderá destruir a sua própria vida. Se Deus lhe deu inteligência, você também pode se gabar de ser inteligente. Se você conseguiu êxito nos negócios, você pode se envaidecer e ensoberbecer-se, porque você é um bom empresário que empreende com eficácia e eficiência. Se você joga a bola bem, você se gaba de ser um bom jogador, e assim por diante. O coração humano é assim. E a Bíblia diz, embora não tenhamos um relato exclusivo que descreve a queda de um anjo poderoso,
que se tornou inimigo de Deus e nosso adversário, Satanás, ele não foi criado inimigo, ele não foi criado mal, houve uma queda. E a Bíblia deixa claro para nós que a razão da queda foi a soberba, o orgulho, a vaidade, julgar que ele era tão digno, ou quem sabe até mais digno, de adoração e louvor do que o próprio Criador. É quando a criatura coloca-se acima do Criador. Lemos das Escrituras que quando Nabucodonosor, no auge do império, quando ele olhou para a Babilônia e para todas aquelas grandes e magníficas construções, ele disse: essa é a minha Babilônia, que eu, pelo meu poder, construí. E havia uma profecia, havia um sonho interpretado, e ele foi comer capim como um animal irracional, até que a ficha caiu e ele entendeu que o céu reina. Há alguém soberano, diante de quem ninguém pode se exaltar, se ufanar e se envaidecer. Do mesmo modo, Herodes, segundo o livro de Atos, que foi exaltado e não deu glória a Deus, ele acatou, ele aceitou aquela exaltação e ele morreu comido por vermes, porque todo aquele que se exaltar será humilhado. Deus resiste aos soberbos. Deus, meus amados irmãos, nos ensina que a vaidade precede a queda. Dentro de um capítulo onde Jeremias está descrevendo toda a dor e toda a tragédia que o povo de Deus amargará em virtude da sua desobediência a Deus, pelo fato de que, embora Deus misericordiosamente tenha enviado sistemática e insistentemente seus profetas, Israel se exaltou tanto por ser o povo escolhido. Observem que a eleição divina nunca é para a autoexaltação do eleito, mas para o louvor do eleitor, que é Deus. E eles se julgaram o povo especial, preferido, os queridinhos de Deus, desprezaram todas as demais nações como vis, e eles se exaltaram. E por essa razão caíram. E o capítulo 9 descreve toda a dor dessa queda. Mas exatamente no meio de um capítulo quase que fora de contexto, o Senhor diz por intermédio de Jeremias: assim diz o Senhor. E o que o Senhor tem a nos dizer? Não se glorie, não se orgulhe, não se gabe, não se ufane. O sábio não se glorie na sua sabedoria. É fácil ser sábio? Se fosse assim, todos seriam. Muita gente é inteligente, mas nós sabemos que inteligência e sabedoria são coisas distintas. Provérbios nos ensina a buscar a sabedoria como quem busca a prata e o ouro. Então, para tornar-se sábio, é um processo doloroso, é um processo longo, não só de aquisição de conhecimento, mas de experiências, de temor a Deus. Então, leva tempo, não é simples e não é fácil ser sábio. Você é sábio? Não se glorie na sua sabedoria. Porque as pessoas sábias, elas podem cair na tentação de dizer, como produto de anos de estudo, de experiências,
Eu cheguei a um patamar de amadurecimento a ponto de hoje me considerar e ser considerado alguém sábio. Então, de alguma forma, é produto de esforço. E todas as vezes que nós olhamos para o produto da nossa dedicação, do nosso esmero, do nosso esforço, nós somos tentados a nos gabar. Eu sou sábio, eu tenho sabedoria. O que é uma contradição, porque quando o sábio se gaba, ele já caiu, porque o sábio não se gaba, mas quando ele cai, por ensoberbecimento, ele deixa de ser sábio. Mas não se gloria o sábio na sua sabedoria. Você tem sabedoria? Você estudou, tem muitos títulos, pós-graduações, é doutor, é pós-doutor, você tem uma ampla e vasta experiência? Não se gabe disso. Não se glorie o forte na sua força. A Bíblia fala de reis que, ao tomarem o poder por sucessão, se tornaram fortes, ou seja, investiram pesado para formar um grande, poderoso e bem armado exército, e ele se tornou forte. E quando alguns desses reis se tornaram fortes, poderosos, eles se gabaram, se envaideceram e se ensoberbeceram por terem um reino forte. E se julgaram capazes de ir para a guerra e vencer todo e qualquer inimigo, porque estão se gabando da sua força. Não se gabe o rico nas suas riquezas. Você adquiriu riquezas, fruto de trabalho, de suor, de sangue, de lágrimas, riquezas lícitas, produtos mesmo de compromisso com o trabalho. Não se orgulhe das riquezas conquistadas, dos bens conquistados. Todas estas coisas, força, riquezas. É tão comum ouvir dizer que existe uma determinada área profissional em que, num determinado estágio, tem pessoas que se acham Deus, e outras que estão um patamar a mais, elas não se acham, elas têm certeza que são Deus. E o que nós estamos vendo no nosso país são autoridades com uma soberba, porque são fortes, porque têm poder. Meus amados irmãos, força, poder envaidecem, riquezas envaidecem, sabedoria envaidece. Então nós somos proibidos. Se Deus te deu beleza, inteligência, capacidades, se Deus te deu uma linda voz, se Deus te deu destreza, habilidade para ensinar, para pregar, seja lá para o que for, não se gabe, não se envaideça, não se orgulhe das capacidades, dos dons e dos talentos que Deus te deu, e nem daquilo que você conquistou no exercício das capacidades divinamente outorgadas por Deus a você. Não se gabe disso. Mas tem algo do qual nós podemos e devemos nos orgulhar, nos alegrar, nos felicitar. Ele diz: mas quem se gloriar, glorie-se nisto. Então, existe algo permitido, recomendado e aplaudido pelo próprio Deus. Você quer se orgulhar de uma coisa? Então, glorie-se nisso, em me entender e em me conhecer. Essa deveria ser a única razão para me gloriar. Paulo diz: longe de mim, muito longe, muito afastado de mim, gloriar-me por ser apóstolo, porque Deus realizou sinais, prodígios e maravilhas através da minha vida. Longe de mim. Eu só me glorio na cruz de Cristo. Por ela o mundo está crucificado para mim. Por ela eu estou crucificado para o mundo.
Paulo só encontrava motivos para se gloriar na cruz de Cristo, no Senhor Jesus Cristo crucificado. Então, segundo aqui a palavra de Deus, nós devemos nos gloriar em entender a Deus, em me entender. Vocês já ouviram um filho dizer: pai, mãe, você não me entende? Ninguém me entende. Aí já é vitimização, mas ninguém me entende. Talvez você já tenha dito isso. Ou você se sente mal quando você percebe que de maneira equivocada estão te compreendendo. Deus quer ser entendido por nós. Seus caminhos e seus pensamentos são mais nobres, mais exaltados e mais elevados do que os nossos. A Bíblia diz que Deus do alto, há várias passagens das Escrituras que dizem que Deus olha lá do céu, procurando na terra para encontrar alguém, para ver se há alguém que tenha entendimento. Olha o que Deus está procurando entre os homens. Pessoas que tenham entendimento. Que tipo de entendimento? Que busque a Deus. E o Salmo diz: todos se corromperam, todos se afastaram, e é por isso que praticam iniquidade. E o Senhor diz: quem se gloriar, glorie-se nisso, em me entender, e me conhecer. Nós somos exortados na palavra a crescer no conhecimento de Deus, conhecer a Deus. Eu não me esqueço, isso me marca quando eu leio. Davi diz para Salomão: conheça o Deus de teu pai. Um homem com 40 e poucos anos de idade, que desde a meninice participava das festas judaicas, dos cultos judaicos, ia ao templo com seus pais, que conhecia a lei de Deus. Mas o que Davi queria era que seu filho o conhecesse, não de ouvir falar do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Moisés. Ele queria que Salomão o conhecesse pessoalmente, intimamente, profundamente. Os nossos filhos, porque são criados num lar evangélico, com a Bíblia em casa, com culto infantil, com escola dominical, com os cultos, eles conhecem Jesus, eles conhecem Deus, os 10 mandamentos, os atributos de Deus, mas talvez ainda não o conheçam pessoalmente. É o que Jó, um homem que no primeiro capítulo, diante de todo o sofrimento que Deus lhe enviou, ele não pecou contra Deus, mas apesar dessa espiritualidade, ao final daquela experiência de dor, ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus quer ser conhecido. Você conhece Deus? O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu refúgio, é minha fortaleza, é socorro bem presente, Ele é meu pastor. Conhecer a Deus pela experiência, conhecimento profundo, íntimo, é disso o que nós devemos nos gloriar. Eu conheço a Deus, eu sei quem Deus é, eu me relaciono com Ele, eu tenho experiências com Ele, eu falo com Ele, Ele fala comigo. Deus não é para mim um ilustre desconhecido, não é alguém que eu conheço por ouvir falar, é alguém que eu conheço com base na minha experiência com Ele. Então essa é a única razão. E por que essa é a única razão? Pois eu sou o Senhor. Eu sou o grande eu sou o eterno, o imutável, o altíssimo. E conhecer o eterno, o altíssimo, o grande eu sou, é a única razão para o ser humano se gloriar. Porque esse conhecimento também não foi adquirido pela razão,
pela dedução, pela indução, pela lógica. Não é conhecimento filosófico que é baseado na razão, não é conhecimento científico com base na experiência, a verificação empírica, não é esse tipo de conhecimento. É conhecimento a partir da revelação que Deus fez de si. É um conhecimento que é produto de uma revelação. E o Novo Testamento deixa claro, Pedro, Jesus diz, não foi carne, não foi sangue, não foram professores humanos, não foram rabinos humanos que te ensinaram quem eu sou. É revelação, foi meu Pai quem revelou, é Deus quem nos revela a identidade de Jesus. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem Jesus, o Filho, o quiser revelar. Só conhece o Pai se Jesus revelar. Por isso João diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, Jesus, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. É Jesus quem nos revela plena e perfeitamente quem Deus é. Portanto, meus irmãos, a única razão para que nós exultemos, nós nos alegremos, é o fato de conhecer. A máxima filosófica é conhece-te a ti mesmo. Essa máxima filosófica se tornou a máxima do humanismo ocidental. O homem é o centro de todas as coisas e o autoconhecimento, conhecer-se, é o que há de mais necessário e importante, mas a máxima bíblica é conheça a Deus. Porque se fomos criados à sua imagem e semelhança, até conhecendo a Deus estaremos conhecendo mais, estaremos conhecendo melhor a nós mesmos, porque somos imagem e semelhança do Criador. Essa é a grande máxima bíblica, conhecer a Deus. Essa é a única razão. Então, de tudo que Deus te deu como capacidade, de tudo quanto Deus te deu de talento, você é muito inteligente, você conquistou muitas coisas com a sua força, com as suas riquezas. Não se gabe disso, não se glorie disso. Glorie-se em conhecer o Altíssimo. Sabe por quê? Mais um porquê. Porque eu pratico a fidelidade, eu pratico o direito, eu pratico a justiça na terra. Olha, meus irmãos, o que é que Deus, quem é Deus? O que é que Deus pratica? O que é que Ele executa? Como Ele age? Como Ele vive? Como Ele procede? Ele está dizendo, eu pratico a fidelidade. Hesed é a palavra hebraica traduzida por fidelidade. E ela tem várias traduções na Bíblia. Fidelidade, amor leal, misericórdia, bondade, lealdade. Essa palavra é um conceito. Por isso que é difícil traduzi-la, porque ela descreve toda a bondade de Deus, que na nossa direção nos abençoa apesar do nosso demérito, não por mérito. Então, Hesed são as misericórdias. No Êxodo está escrito e nos Salmos que Deus tirou Israel do Egito por causa da sua Hesed e da sua misericórdia. Misericórdia, atos de bondade, de fidelidade, de lealdade. A Bíblia exalta a lealdade de Deus. E Deus está dizendo, glorie-se em me entender e em me conhecer. Você já entendeu que Deus é bom, benigno, fiel, leal, misericordioso, compassivo? Você já entendeu Deus? Você já compreendeu? Você o conhece? É isso que Ele pratica. Deus age de acordo com os seus atributos. O agir de Deus revela quem Deus é, porque todas as qualidades do ser divino
são manifestadas naquilo que ele faz. Então, Deus é assim. E o texto está dizendo, porque me agrado. Se os irmãos verem, observem, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Pois, olha o pois, porque eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça. Por quê? Porque me agrado. Sempre tem um porquê, tem um pois. É uma consequência lógica. Uma razão após outra razão. Então, glorie-se em me entender e me conhecer. Por quê? Porque eu sou o grande eu sou, o eterno. Por quê? Porque eu pratico a fidelidade, eu pratico o direito, eu pratico a justiça. Por quê? Porque eu me agrado. Eu, diz o Senhor, me agrado dessas coisas. Então observem bem, Jesus disse, o Pai está comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. A Bíblia diz que a razão da vida e o propósito da vida é agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, você precisa saber das coisas que lhe agradam. E Ele está dizendo, dessas coisas eu me agrado. Quais coisas? Ele diz, eu pratico a fidelidade. Então, se você não é misericordioso, bondoso para com as pessoas, se você não tem amor leal, muita gente diz que ama, mas não há fidelidade. Onde não há lealdade, não há fidelidade, não há amor. Porque uma das características do amor é a fidelidade e a lealdade. Deus é leal. Deus não nos trairá nunca, Ele é fiel. Essas são as qualidades dEle, que Ele pratica, e Ele pratica na terra. E eu sei que isso é verdade, você também sabe. Ele diz que eu pratico o direito. Essa palavra na Bíblia, não é? Por exemplo, nós encontramos esta palavra e a outra palavra justiça, num único texto, quando Deus vai dizer a Abraão sobre Abraão, porque eu, Deus, o escolhi, a Abraão. Com que propósito? A fim de que ele ordene a seus filhos, a fim de que ele ordene também a sua futura descendência, que guardem o caminho do Senhor. Com que propósito? Para praticarem retidão e justiça. Aqui a palavra mispá, que lá em Jeremias é direito, aqui é retidão. E justiça, lá também é justiça. Sedak no hebraico, justiça. A fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. Abraão disse para Deus, longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio, longe de ti fazer isso, não fará justiça. O juiz de toda a terra? Sim. Então, meus irmãos, quando nós lemos, por exemplo, várias passagens em Reis, está escrito que Davi e Salomão subiram ao trono para praticar a justiça e o direito, ou a retidão e a justiça. Era isso que Deus esperava. Quando Deus, Ele repreende e exorta e adverte os juízes, Ele exigia dos juízes que eles praticassem o direito e a justiça. O direito é aquilo que é devido. Essa é uma palavra que descreve relacionamentos. O marido deve, e a lei descrevia quais eram as obrigações do marido para com a esposa e com a família, o direito da mulher, o direito dos filhos. A Bíblia fala sobre o papel da mulher e o direito do marido e o direito dos filhos. A Bíblia fala sobre o direito dos pais, ou seja, o que ele pode e deve esperar dos filhos. O direito dos filhos, o que eles podem esperar de seus pais, o direito do empregador, o que eles podem esperar dos seus empregados, o direito do empregado
dos escravos, o que eles poderiam esperar dos seus senhores e patrões. Direito descreve nos relacionamentos aquilo que é justo. Porque se você deixa de dar o que o outro tem direito, você foi injusto, você lesou, você prejudicou. E Deus está dizendo: glorie-se em me entender e me conhecer, porque eu pratico o direito. Eu dou a cada um segundo as suas obras. Eu retribuo de acordo com o que cada um praticou, o direito. Deus é justo. Deus não nega. É por isso, irmãos, que onde esta palavra aparece, muitas vezes os escritores bíblicos pedem: Deus, julga entre mim e ele, quando duas pessoas estão em conflito. Uma delas pode dizer: que Deus julgue entre mim e ti, que Ele avalie nossas ações e procedimentos, e que Ele estabeleça o que é reto, quem está com a razão, quem está errado. Eu oro assim, você também deveria orar assim, porque às vezes você está num litígio, você está vivendo um relacionamento conflituoso, tem alguém certo e tem alguém errado. E você pode pedir: Deus, julga entre eu e ela, entre eu e ele, entre irmãos. É o direito, porque há um direito. E se o direito foi lesado, Deus, irmãos, Ele vai fazer justiça. É por isso que quando tem direito, tem justiça. E a outra palavra, justiça, Sedak, ela estabelece exatamente atos concretos para reestabelecer aquilo que está fora do padrão. Justiça. Fazer justiça é livrar o oprimido do opressor, o explorado do explorador, o enganado do enganador, do mentiroso. É justiça. E a Bíblia fala o quanto Deus quer ver justiça social. E os profetas, eles denunciavam tanta gente rica e opulenta e tanta gente pobre e miserável. Por quê? Porque as pessoas não queriam justiça. As pessoas tomavam à força o que era dos outros e não tinha justiça. Então, queridos, o Senhor está dizendo: você quer se gabar de alguma coisa? Você quer se orgulhar? Então orgulhe-se nisso, em me entender. Você me entende? Você me conhece? Sabe por que você deve se gloriar nisso? Porque eu sou o grande eu sou. Eu sou o eterno. E eu pratico fidelidade, o direito e a justiça na terra. Irmãos, Deus está fazendo isso agora. Mas a grande promessa é que no juízo final, isso será feito de modo pleno e total e finalístico. E ele diz: eu pratico estas coisas porque eu me agrado dessas coisas. Ora, sede meus imitadores. Nós oramos. A Bíblia disse para nós a palavra: sede imitadores de Deus. Não foi o que lemos e oramos? Paulo nos disse: sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Então, se ele pratica a fidelidade, se ele pratica o direito, se ele pratica a justiça na terra, e se essas coisas o agradam, você não é mais ignorante. Se você pensa: eu queria tanto agradar aquela pessoa, o que eu podia comprar? Eu não sei. Essas coisas Deus se agrada. Você pode se vestir bem, esse tipo de coisa não agrada a Deus. Não agrada a Deus a aparência. Não agrada a Deus aquilo que é exaltado perante os homens, perante Deus não vale nada. O que agrada a Deus é fidelidade. Você, marido, é fiel à sua esposa. Você honra, respeita a sua esposa quando você está longe dela. Quando você está com outras pessoas do sexo oposto, você tem uma postura digna de um marido, você honra a sua esposa. Mulher, você honra seu marido
Quando está longe dele, você é fiel. Eu sempre ensinei que os filhos demonstram respeito aos pais, não quando eles estão presentes, mas quando eles estão ausentes. Porque quem obedece na presença, não obedece coisa nenhuma. Um filho honra o pai quando o pai não está presente, mas ele sabe o que aprendeu e ele honra o pai, fazendo aquilo que o pai lhe ensinou. Então, fidelidade. É tão triste ver amigos apunhalando o amigo pelas costas. Lealdade nos relacionamentos. Deus é fiel, Deus não desampara, Deus não vai romper conosco. Deus é fiel. Deus pratica o direito. Então, qual é o direito? A Bíblia fala, não é? Para homens dentro da cultura judaica que queriam ter mais de uma esposa. E aí a Bíblia fala dos direitos das esposas, para que aquele homem lembrasse o seguinte: você quer ter 2 esposas, 3 esposas? Então você não poderá negar o direito de nenhuma delas. O direito das esposas. A Bíblia fala disso. Ou seja, é dar aquilo que é devido. É o direito. Então, maridos, vocês têm dado o que é direito às esposas, aos filhos, esposas igualmente, filhos aos pais, patrões empregados. Se o seu funcionário trabalha além da hora e você não dá o extra, você não agiu direito. Se você trabalha, faltou porque estava com preguiça, chegou atrasado, quer sair mais cedo, você não honra o seu salário, você não está dando o direito que o empregador tem. Ou seja, nos nossos relacionamentos, é dar o direito do outro. Porque quando alguém tira o meu direito, eu fico uma fera. Mas eu posso tirar o direito dos outros sem me importar com isso. E justiça. Justiça, irmãos, fazer justiça, não é? Estabelecer o que é certo e o que é errado, a verdade e a mentira, e estabelecer o que é justo, o que é correto, o que é reto. Deus pratica estas coisas, Deus espera isso de nós. Deus nos denuncia dizendo: este povo me honra com os lábios, o coração está longe de mim. Deus quer um coração assim, que pratica fidelidade, que pratica direito e justiça, porque Deus se agrada dessas coisas. Assim, meus amados irmãos, que Deus nos livre. Você prega bem, não se glorie disso. Você canta bem, não se glorie disso. Você toca bem, você ensina bem, você cozinha bem, você é belo, é formoso. Não se gabe daquilo que Deus te deu, das capacidades que Deus te deu. Dê glória a Deus. Use todos os talentos, dons, capacidades, potenciais que Deus te deu. Use tudo para a glória de Deus. Não se gabe de nada disso. Exalte o Criador, porque são dons dele, não para nos ensoberbecer, mas para que nós usemos para a sua glória. Agora, se tem algo do qual devemos nos gloriar, é de entender a Deus e conhecer a Deus.